Olá, tudo bem? Cezão aqui mais uma vez. Tem uns dias aí que eu fiquei sem gravar vídeo e postar. Me desculpem, entretanto é por motivos aí da correria da vida mesmo, mas tá tudo certo. Hoje voltamos aqui a gravar e a postar ainda hoje para que a gente tenha um pouco desse dia aliviado aí, tá? Hoje eu queria falar sobre 5 razões, 5 motivos pelos quais você deve ficar na sua igreja, se a sua igreja demonstrar essas 5 questões. Estar numa igreja ou sair de uma igreja é sempre uma decisão complexa. E é uma decisão muitas vezes tomada de modo emocional e não de modo racional. A gente observa aqui na nossa comunidade, na igreja que vamos, existe uma série de questões a serem melhoradas, todas elas têm mesmo, todas elas têm. E nem sempre a gente está disposto a trilhar o caminho com essa igreja, ver os problemas sendo resolvidos. A gente gostaria muito de chegar num lugar onde a gente se sentisse no céu e para além do momento de culto, para além do momento de louvor ou tantas outras coisas, a gente gostaria de ter experiências sempre somente positivas, tá? Eu diria que isso é normal e eu também diria, infelizmente, que isso faz parte de uma infantilidade nossa. Porque o fato é, quando nós passamos a nos envolver com pessoas, por mais agradáveis que elas sejam num primeiro momento, em próximos momentos nós vamos descobrir problemas sobre essas pessoas. E essas pessoas vão descobrir problemas sobre nós. Então, estar numa comunidade e não querer lidar com questões a serem resolvidas ou melhoradas é uma infantilidade muito grande. Então, sair da igreja porque não concorda com algumas coisas, não gostou da atitude de alguém, isso vai demonstrar uma certa infantilidade do nosso coração. Eu tenho aqui alguns motivos pelos quais devemos ficar, mesmo que outras coisas não estejam alinhadas. Eu creio que esses motivos eles são principais. Primeiro motivo, uma liderança saudável. Como é que é o pastor da tua igreja? Ele é um homem bom? Ele demonstra ter virtudes? Quando ele prega, ele faz isso se importando com a igreja? Ele é uma pessoa que atende os irmãos? Ele está disponível para as pessoas, para orar pelas pessoas? Quando há necessidade de visitar no hospital, visitar em casa, num momento de morte, no velório, ele é uma pessoa disponível para esse tipo de situação? Isso é importante. Além dessas questões sobre a liderança pastoral, como ele se comporta quando você diz que não pode ir, sabe? Ele é alguém que vai te cobrar a presença, independente do que você esteja passando, ou ele é alguém compreensivo, compassivo? Tá? Esse pastor ele tem paciência com as dificuldades dos membros, ou ele simplesmente quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, pronto e acabou? Ele aceita uma sugestão, tá? Ele é uma pessoa também, eu ia dizer a palavra corrigível, mas não é a melhor palavra. Ele é uma pessoa também aceita ser em amor confrontado para ser corrigido se ele estiver equivocado. É uma pessoa que assume erros. Ele é assim? Cara, fica nessa igreja. Porque, César, mas ele fala problema na pregação. Não tem problema. Porque se ele é um homem bom, se é uma liderança saudável, alguém que você diz, pastor, eu não posso ir porque uma visita está precisando de alguém, é um problema na família, ele diz, irmãos, Deus abençoe, vamos estar orando por você. Se ele é uma pessoa assim, fica. Porque isso é importante. Um outro ponto que eu acho que ele deve ser... Lembra, eu vou listar 5 pontos e eles devem estar os 5 pontos presentes. Não adianta o pastor ser um homem bom se a pregação dele não é bíblica. Então aí vamos para a segunda etapa, pregação bíblica. Ô César, mas é lógico que a pregação é bíblica, porque sempre abre um texto. Existem muitos pregadores que abrem o texto, pede para a igreja abrir lá, Mateus 5, a igreja abre Mateus 5. Ele começa a falar e ele não lê o texto de Mateus 5. E ele fala de coisa, conta história, conta bênção, conta heroísmos, no final acabou a pregação, ele não leu o texto. Isso não é um pregador, é um palestrante de qualquer coisa, mas ele não é um pregador, tá? Outro é aquele que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta pro texto. Ele vai fazer a mesma coisa que o primeiro, mas ele lê o texto. Não fica numa igreja que tem um pregador assim. Agora, entretanto, ele é o pregador que lê o texto,
fica no texto, explica o texto, faz a exegese do texto, explicando o momento histórico, como era o costume da época. Ele faz isso e no final ele faz uma aplicação e ele coloca Jesus nessa aplicação, Deus como força motriz da nossa transformação, salvação e tal. Glória a Deus, fica nessa igreja. Mas sabe, eu não gosto muito do jeito do pastor. Não tem que gostar. Você sabe, o pastor ele usa umas palavras que são difíceis. Melhore. Leia livros e melhore. Aprenda vocabulário. Não, meu pastor, ele faz tudo isso, César, mas ele usa palavras muito simples. Glória a Deus. É um homem que sabe arrazoar a mensagem para que todos entendam. Fique nessa igreja. Mas ele pode ter a mania que ele tiver, ele pode ser manco, ele pode não ter uma perna. Se é uma liderança saudável, se é uma pregação bíblica, fique nessa igreja. Mais uma razão para ficar nessa igreja é se essa igreja tem estudo bíblico. Ou se ela não tem de modo institucionalizado a escola acontecendo na igreja, se ela favorece que os irmãos se reúnam nas casas para estudar um livro, uma revista, um livro, ou orientando os irmãos para estudar, por exemplo, vamos estudar todos os livros de Atos, por exemplo. Se é uma igreja que faça isso, tá? Entretanto, ela pode ter o estudo bíblico, mas a liderança não ser saudável, a pregação não ser bíblica, então não fique nessa igreja. Lembra que todas as razões que eu estou dando são razões que você deve, pelo menos na imensa maioria das 5, tá? Que você deve listar como positiva. Tá bom? Então, uma igreja que tem estudo bíblico significa algo muito importante, que o pastor não tem o interesse de enganar os fiéis. Sério. Por quê? Uma igreja que não permite estudo bíblico significa que só o pastor é dono da verdade. Só o pastor fala com Deus. Só o pastor é capaz de interpretar a Bíblia e você não vai poder ouvir de outra voz algo divino e algo maravilhoso sobre as escrituras que não venha do seu pastor. Então, um pastor que decide abrir estudo bíblico, ele está dizendo aos irmãos, leiam a palavra, estudem a palavra, aprendam na palavra. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ia pregar em igrejas que fossem cristãs, no sentido desses empregos de qualidade, de conhecer as escrituras, ele era questionado. Pessoas perguntavam para ele, mas isso que você está dizendo está certo? Os bereanos, eles iam conferir lá com o livro de Isaías que eles tinham, se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando fazia sentido, certo? Então, o que nós temos a dizer é isso. O pastor que nega o estudo bíblico aos fiéis é um pastor que tem medo de que as pessoas aprendam fora do consentimento dele. E isso já significa uma liderança tirânica. Então, permaneçam num lugar onde o estudo bíblico ele não só é permitido, como ele é incentivado. Bom? Um quarto ponto que eu acho importante, isso também passa no veio pastoral, mas também tem muito a ver com os irmãos, é comunhão entre irmãos. Tá? Uma liderança saudável vai favorecer que os irmãos tenham comunhão fora da igreja. Tá? De repente um grupo de pessoas se reúne, como acontece aqui na minha igreja, eventualmente o pessoal vem aqui em casa tomar um café, a gente faz uma refeição, a gente faz uma leitura bíblica, compartilha e tal. E eu informei meu pastor, nós estamos fazendo isso. Ele disse, não tem problema, tá tudo certo, né? Desde que não seja uma reunião de confusão ou de motim, tá tudo certo. Ou seja, uma liderança boa vai favorecer com que os irmãos, que alguém chame alguém para almoçar, que alguém chame alguém para jantar, que as pessoas se conheçam dentro da igreja. É muito comum nas igrejas hoje em dia, principalmente as que passam ali de 100 pessoas, porque uma igreja de 100 pessoas ainda é uma igreja pequena, aonde com pouco tempo todo mundo vai conhecendo todo mundo ali. Mas uma igreja maior do que isso, tem gente que entra e sai todo dia e não é cumprimentado por quase ninguém. Ou, no máximo o pessoal ali da recepção, quando a igreja tem uma recepção. Mas uma igreja saudável tem comunhão entre os irmãos. Você vai se sentir parte de uma família em pouco tempo. Tá? Se você vai numa igreja há muito tempo e não se sente parte da igreja, parte da família, procure outra igreja. Porque é importante que você seja irmão, ok? Você não precisa se sentir irmão, é importante que você seja, tá? Você se perceba irmão, perceba contado entre os irmãos e perceba que a pessoa do seu lado ali, ela pode ser um vetor da bênção de Deus na sua vida e que você pode ser um vetor da bênção de Deus na vida dela.
Então fique numa igreja onde a comunhão entre os irmãos, ela é favorecida, tá bom? Um outro ponto que é muito importante é o seguinte: todo mundo nasce na fé, bebê na fé, mas é importante que os irmãos amadureçam e cresçam na fé. Então, o quinto ponto aqui e último dessa minha lista é oportunidade ministerial. Fique numa igreja que te dê um caminho. Fique numa igreja que te permita começar um grupo na sua casa. Fique na igreja que te permita pregar o evangelho na praça. Fique numa igreja que te permita servir, tá? Você pode servir se você tem talentos musicais, servir no louvor, no teatro, na evangelização, com as crianças, atuando ali na segurança, na recepção dos irmãos. Fique numa igreja que te permite compartilhar a palavra eventualmente, seja num culto, seja numa reunião menor, seja numa vigília. Fique numa igreja onde você pode ser listado como aqueles que podem eventualmente falar e desenvolver o seu ministério. Porque estar numa igreja que tem um monte de qualidades, mas onde você não pode dar um passo adiante, isso também não ajuda, tá? Isso também não é bom. Então, uma igreja que vai desenvolver caminhos múltiplos de você se desenvolver é uma igreja saudável para você estar, tá bom? Essas são 5 razões para você ficar na sua igreja. Se a sua igreja tem essas 5 razões, eu diria para você, não sai, porque tá tão difícil achar igreja boa. Fica nessa. César, mas eu não gosto das músicas. Ah, tudo bem, você não precisa gostar. Honestamente, você não precisa gostar de nada que a sua igreja faça, se ela tem as qualidades que te façam crescer enquanto cristão. Então, assim, é muito bom que você tenha pontos positivos que você goste na sua igreja. Entretanto, é impossível gostar de tudo. Eu diria que um pastor consciente de uma comunidade, de uma igreja com essas qualidades, eu duvido que ele goste de tudo também. Tem coisas que ele gostaria que fossem diferentes. Então, você percebe que o seu gostar ou não gostar não é o ingrediente que determina onde você deve estar. Onde você deve estar são essas questões que a gente listou até agora. Entretanto, eu tenho mais 3 aqui que eu acho que são importantes, tá? Eu não diria que elas são menos importantes, eu diria que elas podem ser menos determinantes naquele momento em que você chega e verifica, mas elas são coisas que precisam estar listadas para daqui a algum tempo você também observar, tá? Então, por exemplo, uma igreja com discipulado coerente. O que é o discipulado coerente? Eu sou um cara de 40 anos, com uma experiência ministerial já, e eu quero ser discipulado. O meu pastor, ele é alguém a quem eu vou me submeter quando ele me chamar para conversar, seja para me animar, para me corrigir, seja para me ouvir e tal, e eu receber isso dele. Entretanto, havendo questões de mulheres, por exemplo, sendo discipuladas pela esposa do pastor, ou mulheres mais velhas e mais experientes na fé, como o apóstolo Paulo mesmo ordena que seja feito, né? Ou mesmo os homens mais velhos da igreja estejam prontos para discipular homens mais novos da igreja, e não necessariamente a figura do pastor. É importante que toda a igreja tenha anciãos. Anciãos não são homens velhos. Anciãos são homens que, apesar da longa idade, acumularam conhecimento e experiência para edificar os mais novos, tá? É impossível que alguém é ancião aos 30 anos. Fato. Mas é muito possível que um homem de 50 anos já seja um bom ancião para aqueles que têm 30 anos, 40 anos, aqueles que estão para se casar agora. Então é muito importante que haja um discipulado, ainda que ele não seja nominal, mas você perceba que existem sempre pessoas mais velhas conversando com pessoas mais jovens. Uma igreja onde ninguém fala com os adolescentes, ela é uma igreja problemática. Porque quem está discipulando os adolescentes? Quem é o adulto que está ali, meio que até fazendo papel de bobo, eventualmente, para estar perto dos adolescentes? Quem é o cara de 30 que está perto das pessoas de 13, 14? Precisa, é importante, tá? Quem é o adulto de 25, 23, 22 anos que tá perto das pessoas de 14? Ah, nossa, ele só anda com os mais jovens, ele tá sendo infantilizado. Então, se ele for um infantilizado, nós temos um problema. Mas se ele for uma pessoa que dentro dos seus 25 anos tem uma certa maturidade, ele vai influenciar aqueles que têm menos idade. Então, esse discipulado coerente é importante que ele aconteça. E quando ele não acontece, você vai perceber que por mais qualidades que a igreja tenha, vai haver sempre uma certa
estar claudicância, né? Claudicar é mancar, tá? Ele vai estar sempre mancando, a igreja vai estar mancando, porque vai estar correndo atrás das gerações mais novas sem conseguir alcançar com muita efetividade, tá? Então é sempre importante. Não é um cara de 17 anos que vai discipular um cara de 15 anos. Ambos acabaram de sair das fraldas, tá? É sempre alguém, pelo menos da próxima geração, sabe? Quem vai discipular o pessoal de 15 anos é alguém que tá com 23, 24, 25 anos. É importante que isso aconteça, tá bom? Outra coisa que é muito importante e é cada vez mais difícil ver isso na igreja. Eu venho de uma tradição eclesiástica que sempre fez isso, e eu acho que é um ato de boa fé, né? Mesmo quando tá tudo certo, é um ato de boa fé, que é transparência financeira, tá? Eu venho de uma igreja, de uma tradição de igreja, que coloca no mural da igreja, olha, a igreja recebeu, a exemplo, 10 mil reais. Desses 10 mil reais, X mil reais são aluguel, X mil reais são salário do pastor, X mil reais luz, água, sabe? Essa transparência financeira, por mais honestos que os nossos pastores sejam, nós não podemos deixar que eles sejam tentados pela grandeza do dinheiro. E quando há uma equipe de tesoureiros que presta contas para a igreja do dinheiro da igreja, o pastor fica muito mais livre, muito mais liberto para exercer o seu ministério sem ter que lidar com questões pessoais a respeito de dinheiro. Quando isso não acontece, pode ser por simples falta de organização, pode ser porque não há uma secretaria funcional na igreja que possibilite isso acontecer. E aí você percebe que eu estou fazendo uma tentativa de fugir da falta de caráter, porque isso é uma coisa que a gente observa na presença e não na ausência, tá? Agora, se você for alguém que chega na sua liderança e questiona sobre uma prestação de contas a respeito de isso é negado o tempo todo, então eu acho que isso gera muito desconforto mesmo. É uma excelente prática, principalmente em igrejas mais tradicionais, como presbiterianas, batistas, Assembleias de Deus, tá? Para falar que é só público reformado, Assembleia de Deus também tem esse costume, ele é muito positivo. Ele é muito positivo mesmo, tá? Existem ainda outras práticas que eu poderia até jogar meio desnecessária, né? Nossa, a igreja vota quanto o pastor vai ganhar de salário. Quer dizer, aí uma igreja sem noção vai pagar mal o pastor, né? Quer dizer, eu acho isso um certo exagero, mas se houver um conselho ali que defina bem isso, sabe? E haja uma transparência no uso do dinheiro da igreja, eu acho que essa é uma condição sine qua non para uma igreja estar isenta de imposto. Que o seu público conheça o uso do dinheiro e ele não fique aos mandos e desmandos de uma liderança que, de repente, por mais honesta que seja, possa ter algum problema de administração. Quando há transparência, os problemas de administração eles são extintos, tá? Por quê? Porque a igreja vai ver, nossa, precisamos colaborar mais ou precisamos colaborar menos e tudo ficará, de certo modo, mais justo. Uma outra questão é uma igreja que ajuda os necessitados, isso é muito positivo, tá? Seja na oração, na visita, tá? Vamos evangelizar na favela, tá tudo bem, mas seja também com roupas, com cestas básicas, tá? Uma igreja que ajuda os necessitados. Quando a igreja não tem isso, ela também manca, tá? Então eu diria que as 5 primeiras qualidades que eu coloquei, elas têm uma participação episcopal, ou seja, pastoral muito grande, né? Nas demais coisas, são coisas que deixam a igreja manca, tá? E ela perde um pouco de propósito, certo? Gente, essa é a minha listagem, eu queria saber se você concorda, se você discorda, coloca aqui embaixo e a gente vai trocando, né, ideia sobre isso. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, se ele te edificou de algum modo, que você se inscrevesse no canal e a gente pudesse estar aqui sempre nos falando, tá bom? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, valeu, tchau, até mais!